Pronto. A aula está sendo gravada. Professor Leandro, que Deus te abençoe. Fique à vontade. Boa noite, pastor Diogo, boa noite a todos os presentes. Peço por gentileza que quem esteja com o microfone ligado, desative o microfone para facilitar a nossa aula hoje, tá bom? Que hoje o assunto é bem corrido, né? Eu vou tentar aqui, pastor, que eu esqueci de treinar como é que a gente faz o compartilhamento de tela, mas eu vou verificar aqui, certo? Então, a gente vai ver que se dá tudo certo com relação à nossa tela. Os irmãos me confirmem, por gentileza, se está dando certo. Está aparecendo aí para vocês? Pronto, está aparecendo, viu? Está aparecendo? Pronto. Está, viu? Ótimo. Então, irmãos, hoje teremos um assunto um pouco mais longo, certo? Com relação às outras aulas. Então, a gente vai correr bastante. Pretendo não ser cansativo. A gente vai falando aqui sobre o assunto e a gente vai se ater, então, a não dar muitos exemplos, né? A gente vê e observa que o nosso material ele é de excelência e os exemplos que ele já traz já é o suficiente para que a gente compreenda toda a temática. E aí também fica aos irmãos, né, a informação, né, de que os irmãos busquem, né, esse conhecimento além, né, do que já é dito aqui, se o que está aqui escrito, explicado para você também, ainda não é o suficiente, se lhe despertou alguma curiosidade, né, a respeito de algum assunto. Então, é importante também buscar aprofundar, né, essa temática da nossa língua portuguesa. Então, na aula passada, vimos a nossa aula, foi uma aula bastante proveitosa, apesar de alguns contratempos que antecederam a nossa aula, foi tudo na santa paz de Deus, tudo deu tudo muito bem, né, muito certo, para a glória de Deus. E hoje vamos retomar a nossa aula aqui, né, de pregue, mas pregue em português, e a importância de que nós venhamos a ter um domínio adequado, né, razoável da nossa língua portuguesa, dominar a oratória, tirar alguns vícios de linguagem. Muitas vezes é comum a gente ter as palavras chavões, né, tipo né, tá entendendo, tá certo, tá entendendo, tá ok, que algumas pessoas têm na sua oralidade, né, no seu modo de falar. E aí é bom, né, a gente sempre que fazemos discursos, né, estamos na nossa igreja falando, pregando a palavra. Então, às vezes a gente precisa, né, nos corrigir esses vícios de linguagem. O meu é o né. Os irmãos podem observar, o meu é o né. Então, a gente muitas vezes tem que se polir, né, se policiar para que a gente evite algumas coisas. E é importante também conhecer a língua portuguesa na sua base, na sua nas suas regras de ortografia, de gramática, para que possamos a gente dominar bem a leitura da palavra de Deus e também a transmissão do evangelho, verdade? Então vamos lá, nosso capítulo 3 fala sobre o substantivo, e ele já começa logo com a definição do que é substantivo. Então, substantivo é a palavra que dá nome aos seres em geral e algumas coisas, objetos. A gente pode observar nome de pessoas, nome de objetos, panela, garfo, faca, sofá, televisão, tudo essas palavras são classificadas como substantivo, tá bom? Então, tudo que dá nome aos seres, às coisas, objetos, podemos classificá-lo como um substantivo, certo? Algumas palavras, elas possuem umas classes gramaticais e a das mais importantes é o substantivo.
Aí ele diz aqui, o substantivo ele pode ser de vários tipos. Por exemplo, o primeiro exemplo que ele dá aqui é que o substantivo pode ser próprio, nome de um ser destacado entre outros pertencentes à mesma espécie, se escreve com letra maiúscula. Exemplo, foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Então, é interessante que quando a gente representa alguns substantivos, né, algumas palavras que nomeiam seres ou objetos que são singular, é interessante que nós venhamos colocá-los na letra maiúscula. E aqui ele citou, exemplo, a cidade de Samaria, então você vê que Samaria se escreve com S maiúsculo. Aí ele falou o nome da cidade de Samaria, lá, chamada Sicar, ele também colocou maiúsculo S. O nome Jacó, que é um substantivo próprio, ele também colocou a letra maiúscula, o J, assim como na palavra José, né? Então, nós devemos sempre que, quando formos escrever substantivos próprios, nome de lugar, nome de pessoas, coisas que distinguem das demais coisas, a gente coloca na letra maiúscula. Não correr o risco de também botar todo o início de palavra maiúsculo. É muito comum também, algumas pessoas, quando estão escrevendo, coloca letra maiúscula no início de toda a palavra, né? E isso não é correto. Então, a gente deve colocar a letra maiúscula apenas no início de frases, após um ponto final. Veja aí na palavra, quando ele bota a abreviação de exemplo, ele usa o E maiúsculo, observem aí. Quando ele vai colocar alguma frase após o ponto final, ele recomeça também com a letra maiúscula, tá bom? Então, é só mesmo uma observação sobre o uso da letra maiúscula que a gente colocou aqui no ponto sobre o substantivo próprio, né? Substantivo comum, continuando, diz assim: nome que se aplica a todos os seres de uma mesma espécie. Então, ele bota aqui o exemplo, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Então, a palavra discípulos, aqui no plural, é um substantivo comum e, né, usado na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, para significar o grupo daqueles seguidores de Jesus. Então, os discípulos de Jesus, nós conhecemos bem quem são os personagens, representam um grupo de pessoas, né, de homens que seguiram a Cristo, e a gente usa esse tipo de substantivo para designá-los, certo? Então, ele diz aqui, ó, o substantivo discípulo é comum, pois está designando um grupo de pessoas, e não só uma pessoa, né? Ainda mais porque ele está no plural. Então, a gente usa dessa forma. Seguindo aqui, ele fala sobre substantivo concreto. E aí, substantivo concreto, que significa são seres que têm existência independente dos outros. Ou seja, o vento, Deus, casa, homem, tijolo, barro, parede, né? Então, são todos os tipos de seres e coisas que têm existência própria em si mesmo, né? Não precisa de nenhum outro substantivo que venha a criá-lo. Então, vamos para a questão do abstrato. Aí você vai entender a questão do concreto para o abstrato. O abstrato diz assim: nome de ser cuja existência depende de outro para se manifestar. Definem situações de um estado, de um sentimento, de uma qualidade. Aí ele vem dar aqui os exemplos. Por exemplo, a dor. Dor é um substantivo, mas a dor só existe porque existem pessoas ou animais que sentem, que têm esse sentimento de dor, né? Então, é por isso que ele é considerado um substantivo abstrato. Então, veja a diferença entre o concreto e o abstrato, está nisso, porque o abstrato, ele designa sentimentos, qualidade, um estado, né, de que está aquele objeto, aquela pessoa, certo? Então, o abstrato, ele é sempre mais usado nesse sentido. Classificamos ele para palavras que trazem esse sentido, de sentimento, de estado, de qualidade, certo? Nós temos também substantivos coletivos,
né? Diferente lá do discípulo, apesar de representar um coletivo de pessoas, ele não era um substantivo coletivo, porque o substantivo coletivo ele é característico para um grupo específico de coisas. Então, ele diz assim, é um substantivo comum que, embora no singular, designa um grupo de seres da mesma espécie. Por exemplo, e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então, rebanhos, nós sabemos que é o conjunto, um coletivo de animais, seja ovelha, cabra, bois. Então, é uma palavra específica para designar um conjunto de animais, rebanho. Ele não é usado o rebanho, por exemplo, para designar um rebanho de homens. Então, a gente não fala, não usa o substantivo rebanho para designar o coletivo de homens. Nós usamos, por exemplo, alcateia para designar o coletivo de lobos. Usamos o coletivo enxame para designar o coletivo de abelhas. E por aí vai, certo? Então, o substantivo em destaque nesse exemplo, né, o rebanhos, é um coletivo, pois este é o nome que define um conjunto de bois ou de ovelhas, como eu já expliquei. E aqui tem alguns exemplos, né? Cardume para peixes, acervo para bens materiais, né, como livros, quadros, falanges para guerreiros, heróis, manada para éguas, cavalos, porcos, bancada de deputados, como estamos nos referindo ao conjunto de deputados, nós usamos o termo bancada. Ninhada, né? A gente sabe que quem aí tem a vida, né, rural, ou até mesmo gosta de criar pets, né, sabe? Quando tem ali conjunto ali dos filhotes, né, do animal, nós chamamos de ninhada, não é isso? O exemplo que eu também segui aqui é a alcateia de lobos, e a ontologia, que significa um seleto trecho de literários ou científicos, certo? Então, assim, a formação dos substantivos. Alguns substantivos, eles podem serem simples, compostos, primitivos e derivados, certo? Alguns substantivos, eles são simples porque ele não depende de nenhuma outra conjunção de palavra para existir. No caso aí, ele cita o exemplo de flor, pedra, carro, e assim vai, como mesa, cadeira, né? A gente não precisa de nenhuma mais outra palavra para poder classificá-lo, para entender, saber o que é aquilo. Simplesmente aquela palavra, por si só, nós já sabemos do que ela está representando. O composto já é diferente, né? O composto nós precisamos da junção de dois ou três mais substantivos para representar aquilo que a gente quer falar. No exemplo, pontapé, né? A gente dá a ponta do pé, né? O início de tudo. O peixe-boi não é um peixe e não é um boi. É o peixe-boi, é aquele animal específico, né? Passatempo, passatempo, né? Ele escreveu aqui, eu acho que não sei se é essa palavra que ele quis fazer, e acho que seria pão de ló, né? Que talvez na hora de escrever a apostila o nosso autor possa ter esquecido aqui. Mas o pão de ló nem é um pão, nem só é o ló, né? Então, pão de ló é um pão específico, né? Uma espécie de bolo, que aí a gente conhece por esse nome. E é necessário esses dois substantivos ou três para designar. Primitivo, ele diz assim, é um nome que não provém de nenhuma outra palavra e que dá origem a outros nomes. Então, por exemplo, chá, livro, ferro, flor. Então, é comum a gente ver, né? Flor de não sei o quê, flor de maracujá, flor de laranjeira, flor de limão. Então, a gente sabe que, às vezes, a palavra flor é um substantivo primitivo, porque ele dá origem a outros tipos de substantivos derivados dele. Da mesma forma, o chá, né? Chá, nós sabemos aí que tem uma infinidade de chás. Chá de cidreira, chá de boldo, chá de capim-limão, chá mate, chá verde, né? Chá preto, chá de hibisco. E aí nós sabemos que a palavra chá é um substantivo, nós conseguimos entender, saber o que é chá, mas muitas vezes é necessário uma palavra seguinte para nós entendermos de um que aquilo outro chá está falando. É um chá comum, é um chá de quê? Então, às vezes, né, esse pronome primitivo dá origem a outros tipos de substantivos, certo?
E o derivado, como a gente já vinha falando, muitas vezes são coisas que derivam desses pronomes substantivos. Eu usei exemplos de substantivos compostos, mas também existem substantivos simples, que não precisa de nenhuma outra palavra, mas ele é derivado de uma outra palavra primitiva. No caso aí, ó, da chaleira, é aquele objeto na qual, né, usamos para servir o chá. Então, como ele é um objeto muitas vezes vinculado à utilização do chá, nós colocamos o nome de chaleira. Então, ele vem do pronome primitivo chá, mas ele é um derivado, né, da palavra chá. Da mesma forma, a livraria, né, é um local onde se encontra livros. Então, a gente sabe que o termo livraria, ele é derivado da palavra livro, né, derivado do substantivo primitivo livro, do mesmo jeito ferradura, floricultura. Algumas flexões dos substantivos. Os substantivos flexionam-se, né? Ou seja, se modificam muitas vezes, quando a gente vê na linguagem, né, da língua portuguesa, de livros, de gramática, né, que vem nos ensinar, eles usam esse termo flexão, mas é só mesmo para nos explicar como aquela palavra, aquele conjunto de palavras pode se modificar, tá? Então, os substantivos podem se modificar para indicar o gênero, né? Gênero masculino ou feminino, o número, ou seja, um ou dois ou mais, e o grau, que a gente vai ver aqui, certo? Diz assim, no gênero, na flexão sobre gênero. É uma classificação gramatical, não existindo correspondência necessária entre masculino entre gênero masculino e sexo masculino, ou entre gênero feminino e sexo feminino. Veja, o nome cadeira é do gênero feminino e não do sexo feminino. Então é importante a gente entender que a palavra cadeira, ela é do gênero feminino, traz uma ideia na palavra feminina, mas ela não é, a cadeira não é sexo feminino, nem sexo masculino, né? Nós sabemos que a cadeira, né, não possui essa designação de sexo. Da mesma forma, o banco, né? Era uma palavra do gênero masculino, mas não do sexo masculino. Então é importante a gente ter essa ideia, né, para que a gente não venha cometer esse equívoco de achar que aquela palavra só se aplica a homens porque ela é masculina. Não, ela é do gênero, então muitas vezes é necessário um artigo masculino para designá-lo, acompanhá-lo, mas ela não é uma palavra masculina, não é do sexo masculino, certo? E aí a gente vai entender mais à frente. Diz assim, ó, formação do feminino. De modo geral, forma-se o feminino substituindo a terminação O por A. No exemplo da palavra menino, nós tiramos o O e colocamos o A, e aí menino vira menina, a palavra menina. Da mesma forma, gato vira a palavra gata. Então, toda vida, né, os processos de formação do gênero feminino são bem variados. Aí ele fala que alguns tipos diferentes, que não é somente trocar o O pelo A, que a gente vai dar a designação do gênero feminino para a palavra. Na palavra cantor, né, termina em OR. E aí, seria cantora, cantora, seria? Tem que ter o R, né, e o RA no final. Então, a gente não só trocaria esse O, não, nós não seríamos capazes de transformar a palavra do feminino da forma correta, né? Seria cantar, né? Seria já o verbo cantar. E aí, para a gente designar o gênero feminino da palavra cantor, nós temos que acrescentar o A. Então, fica cantora. Agora, no mestre, termina em E. E aí, mestre é neutro, serve por dois, para homem e mulher? Não. Para mulheres, nós usamos o termo mestra. Já usa a palavra terminada em A. Tira o E e substitui pelo A. Deus, né? Então, há designações de palavra Deus no masculino, quando há necessidade de representá-lo na forma feminina da palavra, no gênero feminino, nós acrescentamos o A e fica Deus. E assim, algumas palavras vão tendo as suas designações necessárias para representar a forma feminina.
Por exemplo, o ão, né? É tio. No caso da palavra irmão, né? Para falar em feminino, nós usamos a palavra irmã. Então, perde o ó e continua as letras que designam a palavra. E fica irmã sem o ó, tá? Quando a gente quer falar do gênero feminino, certo? Então, aí na nossa apostila tem alguns exemplos para que a gente venha se basear, certo? Algumas palavras, elas são comuns para os dois gêneros, tá? E aí, na apostila, ele vai explicando, ó. O paciente, a gente usa tanto para masculino como feminino, e a palavra não há necessidade dela mudar. Tanto na palavra jovem, também jovem, a gente usa tanto para masculino quanto para feminino. Não há necessidade de mudar. Fã, né? Aquela pessoa que admira um artista, um cantor, um ilustre, uma pessoa famosa, também não precisa modificar a palavra. Marte, que é símbolo de resiliência, que se sacrificaram em prol de alguma causa, né? O Marte. Então, a gente tanto designa para homem como para mulher, líder. Né? Então, a gente tem algumas palavras que designam tanto para o homem como para a versão feminina, tá bom? Continuando. Alguns substantivos também são chamados substantivos sobrecomuns. Aí, o que significa isso? Diz assim, ó, são os substantivos que possuem um só gênero para referir-se a seres do sexo masculino ou feminino. Exemplo, o cônjuge, né? O cônjuge a gente usa tanto para o masculino como para o feminino. A testemunha, a gente não falou testemunha, a gente fala a testemunha, mesmo nessa versão da palavra terminada em a, que traz uma ideia de feminino. Quando nós falamos a testemunha, tanto se aplica se a testemunha for do sexo masculino, quanto ela for do sexo masculino, quanto do feminino. Da mesma forma, a vítima, a criatura, a pessoa, o algoz, né? O algoz, aquela ideia de que a pessoa que é contrária, né? Que a persegue, que a oprime, tá bom? E tem os substantivos chamados epicenos. E o que isso significa, irmão? Epiceno. Vamos lá. Epicenos são substantivos que não aceitam a flexão do elemento determinante, ou seja, os artigos ou pronomes, sendo possível a distinção do sexo mediante o uso da palavra macho e fêmea, tá bom? Então, assim, os epicenos são esses substantivos, certo? Que não necessitam dessa, dessa mudança, né, da palavra, do substantivo em si, mas apenas sendo recebido a designação macho ou fêmea para poder representar aquele sexo, né, do ser, certo? Então, no caso do jacaré, jacaré, quando a gente quer falar o jacaré macho, a gente acrescenta a palavra macho. Quando a gente quer falar do jacaré do sexo feminino, a gente acrescenta a palavra fêmea. Então, um exemplo fica jacaré macho ou jacaré fêmea. Tá certo? Assim também como outras palavras. É muito comum esse tipo de substantivos epicenos, né, ser aplicado a animais, tá certo? Muito comum algumas espécies de animais não ter a designação feminina específica para aquele animal, e aí usamos somente a palavra, né, no final, masculino ou macho ou fêmea, para designar ambos os sexos daquele animal, certo? Aí é que ele vem aqui, ó, com os heteronônimos ou os desconexos, os substantivos. São substantivos que apresentam radicais diferentes para designar o sexo, masculino ou feminino, e não são indicados pela flexão ou pelo artigo, como em alguns casos apresentados nos itens anteriores. Ou seja, algumas palavras, né, alguns, especialmente animais, a gente, quando vai falar do masculino ou feminino, por exemplo, rato, a gente vai falar do feminino da palavra rato, a gente usa a palavra rata, né? Só tira o O pelo A. Do mesmo jeito, pato, a gente tira o O e acrescenta o A quando a gente quer falar do feminino, e fica pata. Mas alguns animais, por exemplo, já muda totalmente a palavra. No caso, por exemplo, da cabra, qual é o masculino da palavra cabra? É o bode. Mulher, qual é a forma masculina de falar, né, da mulher? Homem. E matriarca, que fala patriarca.
episcopisa é o feminino de bispo, né? Dama é o feminino de cavaleiro, cavalheiro, né? E nora é o feminino da palavra sogro. Então vocês observam que não é só trocar o O ou só trocar o A para a gente falar do feminino ou do masculino de algumas palavras. E quando isso acontece, nós chamamos de substantivos heteronômicos ou desconexos, certo? Também falando sobre substantivos, sobre questão da flexão de número. Ou seja, quando a gente quer representar aquilo só um ou dois ou mais. Então, quando a gente quer falar sobre o plural ou o singular de algumas palavras, certo? Então, assim, às vezes a gente só acrescenta o S no final, né? E aí tem dado tudo certo, mas em alguns casos não é só colocar o S no final, certo? Alguns exemplos de só colocar o S no final é palavra irmã, e aí fica irmãs, irmão, irmãos, né? Céu, céus, e aí tem dado certo. Quando algumas palavras, por exemplo, aqui, ó, terminada em aotil, como por exemplo a palavra balão, aí para a gente colocar no plural, não basta só colocar o S, né? Teria que colocar como? OES, né? Em vez de ficar balãos, seria o correto a se escrever, é balões. Da mesma forma, botão. Se a gente quisesse falar no plural, temos que colocar na forma de botões. Limão, limões. Mamão, mamões, né? É bem comum a gente ver o plural da palavra mamão, né? Mas tá aí, o correto do plural de mamão é mamões. E também terminada em aotil, que muitas vezes não é só colocar OES no final. Mas na palavra aqui, capitão, não seria capitões, mas seria capitães, com A ainda. Alemão, não seriam alemões. O correto é alemães. A palavra pão, né, pães. Escrivão, escrivães. E aí, né, alguns substantivos também terminados em vogal e L no final, tipo AL, EL, IL, OL, UL, tipo aluguel, anel, né? Algumas palavras como móveis, canal, anzol, barril. Então, todas elas, quando são colocadas no plural, nós tiramos o L e colocamos IS no final. Então, móvel, no plural fica móveis, canal, canais, anzol, anzóis, barril, barris, certo? Então, é bem comum, bem tranquilo fazer o plural dessas palavras, mas existe algumas que não é só tirar o L e colocar IS. Algumas precisam acrescentar a letra E. Por exemplo, na palavra fóssil, não é só fósseis, né? É fósseis, com E e S no final. A palavra réptil, não é só répteis, é répteis, né? Então, nós devemos observar que algumas palavras não seguem a regra, e aí é só conhecendo mesmo o vocabulário, enriquecendo, conhecendo a forma correta como se escreve algumas palavras que a gente consegue memorizar, tá bom? Alguns substantivos que terminam em R ou Z são acrescidos de ES. Vamos ver como é que isso funciona. Na palavra cor, né? Cor termina em R, então se eu quero colocar ela no plural, eu não preciso colocar só o S. Eu preciso colocar ES para ficar cores. Da mesma forma, a palavra raiz, para colocar ela no plural, eu preciso acrescentar o ES, ficar raízes. Da mesma forma, a palavra dólar vai para dólares e juiz vai para juízes. Tá bom? Acredito que está sendo bem tranquilo até o momento. Os irmãos aí tiver dificuldade, tá, irmãos? Os irmãos podem passar aqui e falar, tá? Estou aqui lendo a apostila para vocês e ao mesmo tempo explicando, mas os irmãos tiverem alguma dúvida, podem interromper, tá? Podem falar, irmão, estou com dúvida nessa parte, não pode me explicar? E aí a gente tenta dar uma atenção maior, tá bom? Então aqui, ó, é, em alguns substantivos, né, acrescenta ES, como a gente já vinha falando,
E aí ele vem citando alguns exemplos. Por exemplo, Deus, quando a gente quer falar do plural, Deus, apesar de nós só acreditarmos que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, algumas literaturas exigem que a gente fale a palavra deuses, porque alguns povos, né, da antiguidade, da atualidade, acreditam na pluralidade de deuses, que existe mais de um Deus. Então, muitas vezes é necessário a gente usar essa palavra, apesar de não acreditar, a gente usa, né, tanto que a gente coloca deuses, né, em D minúsculo no plural, porque Deus com D maiúsculo é só o que criou os céus e a terra, certo? Então, aí, algumas palavras a gente vê na forma dela no plural, né, acrescido de S no final para ajudar. Aí tem alguns substantivos que são terminados em letra M, que aí a gente, para colocar ela no plural, tem que trocar esse M pelo N de navio com um S, NS, tá bom? E aí vem alguns exemplos, ó. Albo, para o plural, fica albos. Atum, no plural, fica atuns. Jovem, no plural, fica jovens. Som, no plural, fica sons. E aí vai, nuvem, nuvens, né? E aí a gente vai observando aí que o plural de algumas palavras terminado em M se resolve dessa forma, tirando o N e acrescentando NS. Alguns substantivos também terminado em N de navio fazem o plural acrescido de S, como eu usei o exemplo de nuvens, né? Então ele dá outros exemplos aqui, como hífen, em plural seria hífens, pólen, no plural fica pólens, neutros, no neutro, né, no plural fica neutros, e aí ele mostra uma única exceção, que é a palavra cânon, que fica canones, né, é uma palavra diferente, porque aí ela fica acrescida de ES. Aí alguns substantivos terminados em X, eles não são eles não variam, eles são invariáveis, como nós chamamos. Então, eles fazem o plural através do emprego do artigo no plural, ou seja, aquela o, a, os, as que vem à frente da palavra, é ele que vai mudar para a gente ter a ideia se está falando no singular ou no plural. Por exemplo, o tórax, se eu quero falar o plural dessa palavra, eu tenho que usar um artigo no plural. Então, seria os tórax, não muda. E aí a palavra ônix, né, que é uma pedra, mas também é conhecido hoje em dia como modelo de um carro. E a gente quer falar o ônix, ou se a gente quer falar no plural, a gente usa os ônix, também da mesma forma, nada muda, tá bom? E aí a gente vem aqui na parte do substantivo entender sobre o que é essa parte do grau. Então, alguns substantivos podem variar o grau diminutivo e o grau aumentativo para representar uma relação de tamanho ou expressar outras ideias, como afetividade, depreciação, antipatia, piedade, etc. Então, muitas vezes a gente usa a palavra em alguns graus, né, aumentativo e diminutivo, tanto para falar ou do tamanho daquilo ou para expressar um sentimento que a gente tem com relação àquela palavra, né? A gente assim, irmão, você viu o carrinho daquele irmão, nossa, carrinho do irmão tão humilde, né? Simplesinho, bem antigo, bem velhinho, né? Então, quando a gente fala o carrinho, né, no sentido depreciativo, que é um carrinho de menor importância, menor valor, né? Pode estar em péssimos estado. Então, a gente usou o grau diminutivo para trazer uma ideia de depreciação, né? Ah, aquele carrinho, né? Ah, aquela casinha, aquele chinelinho. Então, assim, às vezes nós usamos essa forma de flexionar o substantivo para trazer ideias de sentimento de depreciação, de apreciação e por aí vai. Muitas vezes não é só relacionado ao tamanho, certo? E aí ele mostra alguns, né, mais comuns usados na nossa língua portuguesa, né? O papel grande, papelão, né? Um cartaz seria uma carta grande, né? Então, cartaz, então é uma carta grande. Rico, né? Então a gente falaria a palavra ricaço, vidro, falaríamos a palavra vidraça, esperto, espertalhão, né? Então, aqui ele vai citando algumas palavras, né? Alguns substantivos
no sentido tanto aumentativo quanto no diminutivo, tá bom? E aí os irmãos decorem, né, mais à frente, que caso caia na prova dos irmãos, os irmãos têm aí um vocabulário já maior para qualquer coisa, né, responder aí o questionário do nosso curso Safe. E aí ele diz que alguns aumentativos e diminutivos são formados por prefixação, ou seja, uma palavra antes daquela palavra original para trazer a ideia do tamanho que aquilo é. Então, quando a gente quer falar de um mercado pequeno, a gente fala um mini mercado, ou quando ele é grande, supermercado. É bem comum no nosso dia a dia. Quando a gente quer falar de um dicionário grande, que tem muitas palavras, né? E quando a gente quer falar de um pequeno, então fala mini dicionário. Então, mini supermercado. Então, algumas palavras que são antecedidas de mini, super, né, trazem essa ideia de tamanho antes da palavra para que a gente identifique. E aí, alguns substantivos também podem expressar o seu tamanho, né, ou o sentimento, quando a gente usa um adjetivo após. Então, muitas vezes não é só acrescentando íssimo ou inho, né, ou então o ão no final da palavra, que é a forma correta da gente descrever. Por exemplo, buraco. Se eu quisesse falar de um buraco de tamanho grande, não seria correto eu falar, nossa, aquele buracão que tem, mas é o comum, né, na nossa língua portuguesa, falar, tem um buracão no meio da rua ali, tá só saindo esgoto, é a tampa do esgoto que saiu, ficou um buracão gigante, não sei o quê. Então, a forma correta, né, para a gente falar que um buraco ou outras palavras são grandes, né? A gente precisa usar o adjetivo grande no final. Então, o buracão é uma forma incoerente, né? Não é a forma culta padrão da nossa língua portuguesa, apesar de que no dia a dia é o que a gente escuta, né? Então, da mesma forma, fulano fez um buraquinho na parede com prego, com um parafuso e não tampou, não ajeitou, né? Então, não existe buraquinho nem buracão. Ou é buraco grande ou buraco pequeno, do mesmo jeito o mar, né? O marzão, não existe essa palavra marzão. Ou é mar imenso ou mar pequeno, né? Então, algumas palavras, alguns substantivos, é necessário a gente acrescentar uma segunda palavra para trazer a ideia de tamanho, certo? E aqui temos algumas atividades, certo? Para os irmãos acompanharem, exercitarem aí todo o conhecimento de vocês, tá bom? E aí classificar alguns substantivos, tá bom? Seguindo para artigos. Artigos, diz aqui o exemplo do texto, né? Alguém quer falar algo? O nosso irmão Raimundo, ele quer falar, ele levantou a mão. Amém, irmão, pode ficar à vontade. Irmão Raimundo Raimundo, Santiago. Pai senhor, boa noite. boa noite, Boa irmão, noite, Pai paz. Senhor. Ah, aqui na página 29, no Hum, vamos lá, substantivo voltar para o aqui, 29. ah, Pronto. é heterônimos ou desconecto, né? Desconecta. Isso. Substantivo, né? Ah, no final aqui já do texto, ó, diz que hoje em dia nas igrejas tem muito a apresentar muito bispa, né? O nome bispa significando a mulher, né? No Ah, caso, se eu fosse falar mesmo o nome certo, não seria a bispa, vem pregar hoje na igreja e tal, a bispa vai pregar em tal igreja. O que eu teria que falar é biscopisa, né? No caso, a palavra correta da isso. mulher. Na forma correta, padrão, da língua portuguesa, seria episcopisa. Porque a gente vê muito hoje em dia, né? As pessoas Isso. chamam a bispa, Bispa, a vem bispa, né, e tal. pregar e tudo É mais, verdade. mas essa palavra não é correta, né? Não é a correta, não é a correta da regra ortográfica, né, brasileira, da língua portuguesa, que nós, irmãos, é o seguinte, nós não temos a língua portuguesa brasileira, nós usamos a língua portuguesa,
E aí, a língua portuguesa, ela é falada, né, em 7 países. E aí, quando nós precisamos fazer alguns ajustes na nossa língua, esse conjunto de 7 países, eles se reúnem com pessoas que estudam, né, o português, e aí eles entram num consenso e fazem algumas mudanças, e aí essa mudança é válida para esses 7 países, né? Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Timor-Leste, Macau, que é uma ilha da China, se não me engano, e posso estar falhando aqui em lembrar de algum outro, mas esses países são os países que no mundo falam a língua portuguesa, certo? Então, assim, às vezes o que é muito comum, o que é muito usado no Brasil, não é a forma padrão da língua portuguesa usada no mundo, e aí fica às vezes, né, uma conotação aportuguesada daquela palavra, daquele modo de falar, certo? Só uma coisa, como é, Oi, professor? Tipo assim, oi, um de nós, né? Nós não tem esse costume de chamar esse nome do isso. substantivo feminino, é biscopismo, né? Se nós for falar isso para alguém hoje, É meio ofensivo, né? na maioria das igrejas não vão entender, né? Não vão nem É saber que nome verdade. é significado isso, não, porque as pessoas não procuram o português verdadeiro, né? No caso. Exato, exato. É o que eu até expliquei na primeira aula. Muitas vezes é o seguinte, a gente às vezes faz o seguinte, a gente usa, né, a nossa oralidade, o nosso jeito de falar do dia a dia para nos comunicarmos. Então, assim, às vezes, a depender do nosso ambiente ou daquelas pessoas que a gente quer transmitir aquela mensagem ou aquela palavra, às vezes a gente tem que falar o português do dia a dia. Imagine se a gente chega todo prepotente lá numa igrejinha, no interiorzinho, onde os irmãos falam preda, trauba, né? E aí, se a gente fosse É, chegar lá todo rebuscado, né, falando português todo polido, todo eloquente, que caberia, digamos assim, para você trazer o evangelho para autoridades, né, um discurso, sei lá, em Brasília, diante de autoridades, dar uma entrevista na TV, na rádio. Aí é diferente, mas uma coisa é porque a melhor forma que nós devemos usar o nosso português é aquela que a pessoa que vai receber a nossa mensagem, aquilo que a gente quer falar, entenda. Então, assim, às vezes a gente conhece a forma padrão, a forma culta de falar, mas o nosso ouvinte não tem o domínio dessa forma mais correta de falar o português. E às vezes é necessário a gente fazer algumas adaptações, né? Não faz mal, o importante é que você tenha esse conhecimento, que você tenha esse domínio e que se fosse necessário falar diante de um público mais erudito, né, mais estudado, você não passaria vergonha. Mas no dia a dia, irmãos, a gente fala o né, não, e aí, como vai, nós fumamos, nós ramos, e aí tudo vai dando certo, né? Importante é isso. Viu? E apesar da palavra bispa, né, ser comumente usada, ela não é a forma da nossa regra padrão. Amém? bom, obrigado, professor. Tranquilo. Qualquer dúvida pode falar, viu, irmãos? Porque aqui eu estou apresentando e eu não estou vendo o Meet, eu estou só vendo aqui a apostila. Então, se alguém levantar a mão, o nosso pastor Diogo aqui já pode fazer a interferência e fazer a pergunta. Amém? Então vamos lá, sobre artigos, né? Vamos ver o que significa artigo. O que isso quer dizer? Então, aqui, como ele já grafou, como ele já marcou aqui no início do texto, o artigo diz assim, ó, é a palavra que determina o substantivo, indicando-lhe o gênero e o número. Ou seja, indicando se é homem ou mulher, se é um ou mais de um. Como a gente viu, por exemplo, na palavra tórax, né? Então, o substantivo tórax, se eu quisesse falar ele no plural, né, um ou dois, três, quatro ou mais, a palavra não muda. O que muda é o artigo, ou seja, essa palavrinha que vem antes, que estava definindo o tórax, é ele que eu devo colocar no plural e não a palavra, porque a palavra não pega plural, né? Porque termina em X, e aí não existe regra para colocar palavras em X no plural,
a não ser essa, colocar o artigo no plural, certo? E aí diz assim no texto inicial, ó, e ele disse, ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Aqui é aquele texto conhecido, né, que Jesus fala para os seus discípulos: Ó, vão até a cidade e quando você chegar lá, você fale a um certo homem e diga assim: Ó, o mestre está dizendo que o tempo dele está próximo e hoje na sua casa ele vai celebrar a Páscoa conosco. E aí esse homem vai liberar a casa dele e a gente vai fazer a Páscoa lá, né? Todo mundo conhece essa passagem bíblica, onde, né, de forma de profecia, Jesus diz que vai ter um homem lá na cidade que vai liberar a casa para a gente fazer a Páscoa. E assim os discípulos acreditaram, fizeram e realmente assim aconteceu. Tinha um homem lá e ele cedeu a casa dele, né? E aquela história lá que Jesus se reuniu no cenáculo na sua última Páscoa com os seus discípulos. Então a gente vê aí que ele grafou, né, a palavra um e a palavra ó. Então esse um e esse ó, eles são artigos, tá? São palavras que usamos para definir o substantivo, se é homem, se é mulher, se é no singular ou se é no plural. Então, mas aí existe alguns artigos que são indefinidos, ou seja, a gente usa ele, mas aí não dá para ter uma ideia se é um homem ou mulher, se é um ou dois ou mais. E quais são esses artigos? Tem aí, né? Um, uma, uns, umas, por exemplo, uns jovens apareceram por aqui e levaram as cadeiras. Quantos jovens eram? Não sei. Era só os meninos ou era só as meninas? Também não sei. Eu sei que eram uns jovens, né? Então, alguns artigos, eles não trazem essa precisão como a definição diz, né? Que ele é para definir, trazer luz sobre o sexo do substantivo, sobre o gênero do substantivo e o número. Mas alguns não trazem isso, certo? Aí, artigo definido diz assim: é a palavra que acompanha o substantivo, individualizando, determinando, e são esses artigos: o, a, ou, os e as, tá bom? No plural. Então, quando é que nós devemos empregar o artigo? Diz assim: emprega-se o artigo principalmente nos seguintes casos: antes de substantivos comuns, né, como a palavra igreja, então, a igreja, templo, então a gente coloca o templo, como irmão, a gente fala um irmão, né? Ou o irmão, no caso da irmã, né? Um irmã ou a irmã, né? Então a gente coloca também antes de nome de pessoas, indicando a familiaridade. O Pedro, é muito comum lá no interior nós falar assim, irmão, eu estou falando é do Pedro, o filho da Maria, do seu Chico lá do Boi, né? É muito comum nós falar assim, não, irmão, eu estou falando da irmã Maria, a Maria, do Chico do Francisco lá da esquina, né? Então é comum quando a gente quer falar não é de uma Maria qualquer, é aquela Maria, de uma pessoa que eu conheço, então eu falo, não, é a Maria. É muito comum na conversa, né, entre familiares, quando a gente quer falar do fulano, fala, o Leandro, né? A gente fala assim, não fala um Leandro, não, a gente fala o Leandro. Então a gente usa o artigo o para definir, para especificar que estou falando daquela pessoa em questão, que subentende-se que é alguém conhecido, tá bom? E aí também a gente coloca aí, o artigo antes do nome de alguns países, né? Então aí, voltando aqui, de alguns países, por exemplo, estados e continente, como o Brasil, a África como continente, os Estados Unidos. E aí ele bota uma atenção que é bem interessante, que quando eu estava lendo aqui a apostila, eu nunca tinha notado essa exceção. Eu acredito que os irmãos também não conheciam, eu sei que conhecia, né? Tá de parabéns, está estudando bastante aí a nossa língua portuguesa, porque eu desconhecia desse fator, passava despercebido, né? Que a gente observa, ó, que alguns países como Cabo Verde, Angola, Portugal e outros também, eles não têm artigo. Você pode falar do jeito, eu sei que pode montar a frase do jeito que você quiser montar. Se você quiser falar desses países, não é necessário falar o artigo. Por exemplo, ou quando eu quero falar, por exemplo, o Brasil,
o Brasil é um país lindo. Eu não falo o Portugal é um país lindo, eu falo Portugal é um país lindo. Eu não preciso colocar o artigo. Do mesmo jeito, Angola fala, a Angola é um país na África. Não, eu falo simplesmente Angola é um país na África. E isso acontece, irmão, por curiosidade, eu estava pesquisando sobre isso, muito provavelmente por tradição da língua portuguesa, quando eles estavam falando de países conhecidos dele, muito próximo, né? Ou ex-colônias do Império Português, eles não usavam um artigo para definir aquele país, aquele lugar, porque era único. E aí não havia essa necessidade, né? Interessante, eu nunca tinha percebido isso. E você pode tentar montar a frase aí do jeito que for, se você quiser falar de Cabo Verde, Angola e Portugal, e também tem alguns outros países, não é necessário usar artigo, certo? E aí tem algumas atividades de apoio, tá, irmão? Eu peço que vocês dediquem-se a tentar resolver pelo menos uma ou mais questões dessas atividades de apoio, porque elas são fundamentais para auxiliar vocês nas provas, tá? As provas do nosso curso muitas vezes trazem questões semelhantes das atividades de apoio, tá bom? Vamos falar aqui também sobre adjetivos, tá bom? Adjetivo, que é isso, pelo amor de Deus, irmão, me explica. Vai dar certo, irmão. Vamos sair daqui dessa noite, dessa aula, sabendo o que é adjetivo. Diz assim: nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso. Está lá em Atos 7:20. Diz assim: o texto seguinte: e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. As palavras em destaque atribuem qualidades, né, ou defeitos ao substantivo Moisés e Zaqueu. Por isso são denominados adjetivos. E aí ele explica o que é adjetivo. Adjetivo são palavras que caracterizam os seres, os objetos ou as noções nomeadas pelo substantivo. E é essencialmente um modificador do substantivo. Ou seja, um adjetivo é sempre aquilo que vem a modificar um substantivo. Por exemplo, um carro, e se eu falar assim, um carro, na frase, um carro parou ali. Eu entendi que um carro parou ali. Mas se alguém chega para mim e fala, irmão, mas aí um carro, que carro era? Aí eu vou qualificar aquele carro, né? Eu vou dar características daquele carro. Não, irmão, era um carro novo, era um carro branco, novo, né? Tava assim todo com os vidros fumê e tava parado e tal. Então, quando eu usei essas palavras, novo, cor, né, branca, eu estou usando adjetivos para poder qualificar aquele substantivo, palavra carro, né? Então, assim, se eu falar só um portão, portão, tudo bem, entendi. Mas um portão é de madeira, de ferro, de zinco, né? Um portão externo ou um portão interno, como é que é, né? Então, às vezes, né, o adjetivo ele vem para nos clarear mais informações sobre o substantivo. E aí ele pode ser um adjetivo que venha trazer qualidade ou defeito, né? No exemplo, ele diz assim, um aluno dedicado ou um aluno relapso. Então, esse dedicado e esse relapso traz ideia de qualidade, né? Ou defeito do substantivo, né? No caso, é a palavra aluno. Ele também pode ser do modo de ser, é um aluno calmo. Então, essa palavra calmo é um adjetivo que me dá a ideia de como é aquele substantivo, né? Como é que é aquele aluno. Como eu posso falar, é um aluno agitado. Então, esse agitado é um adjetivo. Pode também trazer um aspecto, ou aparência, como eu já expliquei para os irmãos, ou um estado também. Olha, os homens da obra estavam todos cansados, né? Então, o trabalho foi pesado, foi muito árduo, de forma que aqueles homens estavam cansados. Então, essa palavra cansados é um adjetivo relacionado aos homens, mostrando o estado em que eles estavam, né? E aí também se refere também adjetivos, se referem a tamanho, né? Então, pequeno, grande, alto, baixo, médio, largo, estreito. Então, tudo isso também é um adjetivo.
Também espessura, né? Fino, largo, como eu também usei. E cores também. As cores são considerados adjetivos de substantivo, né? Como eu falei, o carro branco, o céu é azul, é, e outros exemplos de coisas que a gente precisa, né, usar as cores para qualificar. Então, ele aí usa a palavra, né, honesto, ele usa o quadro para explicar, né, o homem, né, o substantivo masculino. E aí, quando eu quero classificar, dizer que aquele homem é um homem íntegro, reto, temente a Deus, né, e que eu uso a palavra honesto, eu uso ele também no masculino, né? O substantivo, o adjetivo de honestidade, referente à honestidade, concorda com o substantivo. Ou seja, se eu estou falando do substantivo masculino, o adjetivo também automaticamente tem que estar na forma masculina escrita, né? Do gênero masculino. Da mesma forma, mulher. Se eu estiver falando de um algo, do substantivo do gênero feminino, o adjetivo, se ele tiver também a forma feminina de falar, eu também tenho que usar a forma feminina. E aqui ele citou o exemplo de honesto. Por exemplo, de cor, né? Às vezes também o branco, ou o carro branco. Mas se eu quero falar de uma cadeira, eu não falo numa cadeira branco, eu falo uma cadeira branca, né? Então eu mudo também o adjetivo na forma feminina para estar em concordância com o substantivo. Do mesmo jeito, um carro, né? Carro preto, o carro masculino, o adjetivo preto, né, relativo à cor, acompanha e concorda com o substantivo. Mas se eu quero falar de uma toalha, a toalha preta, né, então já muda. Então, os irmãos podem observar que alguns adjetivos, eles concordam também em gênero e em número com o substantivo. Aí aqui tem alguns adjetivos que não muda. Por exemplo, a palavra inteligente. Ele usou aqui o adjetivo inteligente e me mostrou que ele tanto é empregado para a versão, né, do substantivo aluno, na forma masculina, como na forma feminina, aluna, né? Então, aluna e continua a palavra inteligente. Concordou, mas não foi necessário modificar, porque alguns adjetivos não têm essa necessidade de mudar, certo? Aí ele cita aqui uns exemplos, né? Triste, jovem, né? Jovem, então, tanto homem como mulher, a gente usa um adjetivo jovem quando a gente quer falar que é alguém novo. Então, senhor cortês, né? Então, quando alguém é cortês, educado, elegante, a gente usa também para mulheres. A senhora é cortês, né? Não é cortesa, né? Cortês. E quando está bem querendo falar otimista, né? Então, aplicamos tanto para homens como para mulheres. Aí vem também os adjetivos pátrios, né? Palavra pátrio lembra pátria, né? Nação, país, e realmente tem a ver com isso. Adjetivo pátrio, ele significa que é um adjetivo que vem trazer a ideia de lugar daquela coisa. Por exemplo, o Aço Cearense, né? Uma empresa aqui no Ceará chamada Aço Cearense. Mas se nós estivéssemos fazendo uma frase, né, com isso, a palavra cearense traria a ideia de adjetivo pátrio, para dizer que aquela coisa veio do Ceará. A cajuína cearense mais famosa é a cajuína São Geraldo, né? Então, eu sei que essa palavra cearense é um adjetivo que eu usei na palavra substantivo cajuína, para dizer que a cajuína do Ceará, que vem do Ceará, que tem origem no Ceará, a mais famosa é a cajuína São Geraldo, tá bom? Então, adjetivo pátrio é isso. Então, ele usou o caso aqui de samaritano, né? Que vem da cidade de Samaria. Então, isso significa, né, adjetivos pátrios. Então, brasileiro, cearense, sobralense, fortalezense. Então, todos esses substantivos são chamados de substantivos pátrios, porque eles significam e trazem a ideia de lugar, de uma pátria, de um país naquele substantivo, certo? Aí a locução adjetiva são expressões com valor de adjetivo, formado de preposição e substantivo. Por exemplo, ele deu aqui, língua de víbora, né? Quem lembra, né, daquele versículo bíblico, né, que Jesus fala, raça de víboras, né? Ele não quis falar só de raça, ele não quis só falar de víbora, ele quis falar das raças de víbora, ou seja, suas serpentes, suas cobras, né? Então, ele usou uma locução adjetiva para trazer uma ideia vinculada àquilo. Então, uma língua de víbora, né? Então, a língua viperina, né? A língua de cobra. E aí, se eu quisesse também usar, né? Como ele usa aqui,
palavra anjo, né? Fulana, a irmã tem cara de anjo, né? A pessoa bonita, talvez traz uma ideia de calmaria, né? Olhar para o rosto daquela irmã é como se estivesse olhando para a cara de um anjo. Então, quando eu uso essa locução, né, adverbial, adjetiva de anjo, né? Então eu quero trazer a ideia angelical para aquilo, né? É magistral, né? De algo de mestre. Nossa, o fulano teve uma saída de mestre. Então essa locução, né? Saída de mestre foi algo magistral, trouxe a ideia de algo magistroso. Então também temos os graus de adjetivo. Então os adjetivos eles também têm graus, né? Um é o comparativo, que traz a ideia realmente de comparar algo. Então, quando às vezes a gente compara algo, a gente coloca em pé de igualdade, ou a gente coloca algo superior, ou a gente coloca algo inferior, né? Quando a gente está comparando, só existem essas três possibilidades: igual, superior ou inferior. E também tem os adjetivos que são superlativos, que trazem a ideia de algo muito intenso, né? E aí eu vou já explicar esses superlativos. Mas por enquanto vamos explicar aqui os adjetivos comparativos, né, que traz a ideia de comparação. Aí ele diz aqui no exemplo, ó, Pedro é tão leal quanto João. Então eu estou dizendo que Pedro é leal do mesmo modo que João, igual. Eles dois são leais da mesma forma. Se eu quero falar que um é superior ao outro, eu disse, olha, Pedro é mais leal que João. Então, eu já usei o adjetivo mais para trazer a ideia de que Pedro tem a lealdade superior à de João. E a de inferioridade? Eu digo, olha, Pedro é menos leal que João. Então, eu uso o adjetivo menos para trazer essa ideia. Então, sempre são adjetivo mais, tão, maior que, igual que, para poder trazer essa ideia de comparação, né, esse adjetivo. E aí ele diz aqui que alguns graus superlativo, né, que a gente traz a ideia também de que é algo muito intenso, a gente fala, por exemplo, se o homem ele é um homem forte, por exemplo, não, ele é um homem muito forte, mas eu não quero usar esse muito, eu quero trazer aqui falar de um jeito bem legal, um jeito que eu já escutei por aí, não, esse homem é fortíssimo. Então, esse fortíssimo é um adjetivo superlativo que traz a ideia de que ele não é forte, ele é muito forte, ele tem uma certa intensidade na sua força. E aí eu sei disso por quê? Por causa desse final da palavra forte que foi mudada para íssimo, né? Foi acrescentado esse íssimo. E aí eu trago essa ideia sempre de superlativo, ou seja, de algo muito além, acrescentando essas terminações. Então, tem alguns exemplos, por exemplo, belíssimo, dificílimo, para a palavra difícil, quando quer dizer que algo é muito difícil. Se eu quiser usar ele na forma superlativa, é a palavra dificílimo. O rapaz era paupérrimo, ou seja, eu digo assim, o rapaz era muito pobre, era muito humilde, né? Passava por muitas situações, então eu digo, o rapaz era paupérrimo, né? Eu uso a palavra paupérrimo, que é um superlativo de pobreza, né? Aí também, quando a gente quer usar isso para a superioridade, olha, o templo, este é o templo mais bonito da cidade. Então, este é o templo belíssimo, né? Quando a gente quer trazer algo de superioridade também. Aí ele diz aqui, né? Ele dá alguns exemplos de algumas palavras que não é tão comum, mas fazem, se porventura fizer parte aí do seu dia a dia, ou for um dia alguém citar, não lhe cause estranha. Por exemplo, quando eu quero dizer, nossa, aquele remédio é muito amargo, pelo amor de Deus, tomar de pirona é muito amargo. Então, se eu fosse uma pessoa que quisesse falar para um conjunto, né, um grupo de pessoas eloquentes, doutores, se eu estivesse conversando com gente ali da elite, né, gente rica, gente bem formada, eu quisesse fazer, né, mostrar uma certa habilidade na minha língua portuguesa, no domínio da fala, eu usaria, né, nossa, tomar de pirona é amaríssimo, ou seja, é
muito amargo, né? Ninguém nem usa isso. Nossa, é muito mais fácil falar assim, irmão, isso aqui é muito amargo, né? É melhor ir por simples do que querer enfeitar o pavão, né? E aí escorregar, porque você vê, ó, amigo, nossa, fulano é amiguíssimo do fulano. A gente usa isso no nosso dia a dia, mas tem pessoas que não conhecem, né? Não, amiguíssimo. Será que tá certo essa palavra mesmo? É, não sei, será? Vamos ver. Aí, né? A gente vê aqui que é a forma correta da palavra superlativa de amigo, é amicíssimo, né? Mísero, miseríssimo, né? Fiel, fidelíssimo. Então, quando a gente está usando algumas palavras que a gente quer usar no superlativo, se você não tiver certeza, vai pelo mais simples, bota o mais. Não, fulano é mais forte, ou então muito forte, ou tal coisa é muito doce, ou então uma coisa é muito amarga, né? Vai pelo simples, que também é correto, que também é a forma adequada de falar. Não vai errar. É melhor, né, optar pelo simples do que errar na firula, né? E aqui temos algumas atividades de apoio. Peço aos irmãos que também exerçam essas atividades de apoio, resolvam as questões, para que vocês venham é, é, inculcar, né? Colocar na sua mente mesmo ali o que você aprendeu nessa aula e lendo também a apostila. Vamos seguindo, porque o horário também é longo, nós não podemos nos delongar, né? É curto e nós não podemos nos delongar. Diz assim, sobre numeral. Numeral é a palavra que exprime número, ordem, múltiplo ou parte. Então, quando eu quero falar o número um, eu uso o numeral um, né? 2, 3, 4, por ordem. Eu falo primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quando eu quero trazer uma ideia de algo que se multiplica, então o dobro, o triplo, o quádruplo, né? Quíntuplo, e assim vai. Ou quando eu quero falar frações, né? O meio, dois terços, a metade, um dozeavos, quando nós estamos falando ali do nosso direito trabalhista. Ai, mas eu trabalhei 4 meses no ano, quanto eu fui demitido? Será que quanto direito a quantos meses de férias eu tenho? Aí o contador vai dizer, você tem direito a quatro dozeavos, né? Ou seja, 4 partes de 12. Então, a ideia de fração, né, que a gente usa muitas vezes na linguagem matemática, que traz a ideia e também como são considerados numerais. Aí ele diz que existe 4 tipos de numerais: os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, né? Os ordinais, né? Aqui ele cita um exemplo do versículo de Jesus. Então, um exemplo aqui nessa frase é a palavra sete, né? Jesus diz assim, ó, e Jesus disse-lhe, quantos pães tendes? E eles disseram, 7 e uns poucos peixinhos, né? Está lá em Mateus 15:34. Então, essa palavra sete, né, é um numeral, é classificado numeral porque ele está na forma cardinal para significar uma quantidade, né? Representar uma quantidade. Da mesma forma são os ordinais. Aí tem aqui um versículo, diz assim, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já, né, aquele versículo lá que fala sobre o casamento e a multiplicação do vinho, que Jesus opera um milagre, e aí nós sabemos bem de onde vem essa frase, né? Então, quando a gente fala ali o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, a gente está dando uma ideia de ordem, né? Então, significa que ali é o numeral ordinal, né? Ou ordinais, que trazem uma ideia de ordem, de sequência. Quando nós estamos falando multiplicativos, traz a ideia de multiplicação, né? O triplo de 6 é 18. Quando a gente quer falar de fração, né? Os números fracionários, a gente usou aqui no exemplo, ó. Ao anoitecer estava na metade do caminho, ou seja, metade, no, no inteiro, né? Quando a gente usa essas palavras assim, a gente está trazendo um numeral que traz ideia de frações, tá certo? Aí eles também falam aqui, que também são considerados numerais algumas palavras, né? Como ambos ou ambas e zero. A palavra zero também é um numeral, né? Isso aí, zero novidades, né? Aí eles usam aqui também ó, as palavras que designam um conjunto de seres, né? Um numerais coletivo, uma dezena, uma centena, uma década, o século,
o milheiro, uma dúzia, o milênio. Então, algumas palavras que trazem essa ideia de quantidade também são chamadas de numerais, tá? Então, assim, ele traz aqui uma tensão entre o numeral um, né, que significa o número um, e o artigo um, né, quando eu quero um carro e tal. Mas aí, às vezes, entre um carro e a frase, seguindo a frase, eu só vou saber se aquele um é um artigo ou é um numeral olhando o contexto, né? Porque é muito comum a gente quer falar, eu tive um carro, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí esse um carro, o fulano fala assim, não, ele tá falando que tinha um carro, ele possuiu aquele bem, né? Então, a ideia do numeral um se aplica quando eu consigo distinguir o contexto e ver se ele está se referindo a como artigo, né, de existir de um certo carro, ou de um no sentido de quantidade, certo? E aí, temos que observar algumas formas de empregar os numerais. Existem algumas regras para a gente empregar os numerais. Ele diz assim, ó, quando nós designamos capítulos, séculos, papas, reis, empregamos os ordinais até o 10º, né? Então, ou seja, quando a gente fala até o 10, né? Até o 10 nós falamos pela ordem. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º, né? E daí por diante emprega-se os cardinais, ou seja, 11, 12, 13, 14, 15. Então, tá lá, Dom Pedro, aí tem lá o umzinho no lado, né? O I, né? Que é o em algarismo romano. Como é que eu vou falar? Dom Pedro I ou Dom Pedro I? Não, Dom Pedro I, porque eu estou falando de um número abaixo do 10, então a de 1 até 10 eu vou usar na forma de ordem. Então, primeiro, segundo, terceiro e assim vai. O século tem aí, né, a representação romana do número 8. Então, se eu for ler isso, eu tenho que falar o século oitavo, né? Se eu for ler, por exemplo, o seguinte, que aí tem a representação romana de 21, né? Que é x, x, i, que aí é 10, 10 e 1. Então, é 10 mais 10, 20, mais 1, 21. Eu, então, não vou falar o século 21º, não, vou falar o século 21, tá bom? E aí, eles dão aqui outros exemplos. Então, ele fala aqui também, ó, se o numeral anteceder o substantivo, emprega-se ele na forma ordinal, ou seja, na forma de ordem. E aqui temos aqui, né, o 12, escrito romano, mas ele está antes da palavra capítulo, que é um substantivo. Então, eu devo ler ele da seguinte forma: o 12º capítulo. Ao seguinte, o 25º aniversário. O outro exemplo, o 21º século, tá? Então, existe essa regra. Se o numeral vem antes do substantivo, eu devo ler esse numeral na forma ordinal, ou seja, na forma de ordem. E se ele tiver após a palavra, depois do 10 em diante, eu leio como se fosse um número, né? Como se fosse o cardinal. 13, 11, 12, 13, 14, 15, né? Não leio na forma de ordem, de lugar. Aí diz assim: em textos escritos, prefira vocábulos a algarismo, ou seja, prefira, quando você estiver escrevendo algum texto, não coloque, né, só o número 1, 6, 16, né? Você escreva por extenso o nome 16, que é mais interessante. Evita duplicidade de entendimento, evita de que aquele número também seja modificado se você estiver fazendo um documento. Se você já escrever a palavra lá 9, ao invés de escrever só o número 9, evita de que aquele documento seja alterado, seja lá por que razão, né? Então, é comum em escritas, né, você optar por escrever os números na forma por extenso, tá? Então, é importante você seguir aí essa, essa dica, tá bom? E aí temos as atividades de apoio, temos aqui os pronomes, certo? Vamos passar bem rapidinho, porque a hora também já está, né, se delongando. E aí, sobre o que é pronomes, né? Pronomes, nada mais, nada menos que são nomes que têm o sentido de substituir ideias ou representar pessoas que já são ditas no texto. Por exemplo, nesse texto aqui inicial, eu vou ler ele na forma como ele está aí na apostila de vocês, depois eu vou ler ele sem que eu use os pronomes adequados. Para vocês entenderem como é importante o pronome,
para dar sentido, ser coeso, ser sucinto nas informações, não ser repetitivo e não cansar o ouvinte, né? Então diz assim, ó, eu vou ler na forma correta, né? E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, eu vou ler esse texto aqui para vocês entenderem, sem o uso correto dos pronomes, para que vocês entendam como é importante o uso adequado dos pronomes para trazer um bom entendimento para uma frase. Diz assim, ó, e, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos de Jesus perguntou a Jesus, dizendo, Rabi, quem pegou o homem cego de nascença ou os pais do homem cego de nascença, para que ele nascesse assim? Jesus respondeu: Nem o homem cego de nascença pecou, nem os pais do homem cego de nascença pecou. Mas foi assim para que se manifestasse no homem cego de nascença as obras de Deus. Convém que Jesus, eu, faça as obras daquele Deus que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então vocês vejam que se eu não usar os pronomes, algumas ideias são repetitivas, são cabe aí duplicidade, né, ambiguidade no entendimento. Algumas pessoas podem ter essa dificuldade de entender, né? E aí não ser a melhor forma de trazer uma ideia, trazer uma mensagem. Por isso que é importante o uso dos pronomes, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de pronomes, né? É, as palavras se destacam aqui, diz assim, ó, as palavras em destaque representam as três pessoas do discurso: o falante, o ouvinte e o assunto. Tipo, eu ou nós somos as pessoas do discurso, né? Ele ou eles são os ouvintes, né? E o assunto, aquilo, isto. Então, quando a gente usa alguns pronomes, a gente se refere a esses três tipos de coisas no texto, para que a gente nunca precise. Irmãos, você viu o irmão, o esposo da fulana? Nossa, eu vi ele, né? Então, eu uso ele para representar o irmão, o esposo da fulana lá da conversa. Então, eu não fico toda hora repetindo, o esposo, irmão da fulana, o esposo da irmã fulana, não sei o que, o irmão, não sei o que da fulana. Não, eu digo ele, né? Este. Então, assim, eu uso esses pronomes para representar aquilo que já foi dito. E aqui nós temos alguns casos, né? Por exemplo, existem alguns pronomes que são chamados de pronomes pessoais, ou seja, para representar pessoas. Quando eu estou falando de mim, né, da minha pessoa, eu uso o pronome pessoal eu. Quando eu quero falar no plural, seria nós, né? Então, no singular, no caso do obículo, né? Me, mim, comigo, quando eu quero trazer, redundar uma ideia para a minha pessoa. Quando eu quero redundar uma ideia, que é o caso obículo, né? Para o plural, aí nos, né? Conosco, e aí tem essa tabelinha aí de pronomes que representam. Então, existe dois tipos de pronomes, né? Os pronomes pessoais do caso reto, quando eu quero trazer uma ideia para mim mesmo, né? De forma reta, que é a forma que está mais próxima, representada no texto. E o obículo, quando eu quero retomar aquela ideia lá do início de uma frase, quando eu já estou falando há bastante tempo e eu não quero repetir, né, um pronome, repetir um nome ou substantivo, e eu uso esse pronome no lugar, certo? Então, assim, atenção, o que é o erro crasso, né, digamos assim, o erro principal de algumas pessoas com relação a pronomes. É o caso dos pronomes, do pronome mim.
mim, M-I-M, quando eu quero representar alguma coisa para mim. Então, diz assim, ó, são incorretas construções como eu se cansei, né? Lógico que ninguém fala dessa forma correta, né? Então, a gente fala eu me cansei, né? Como também a gente não pode falar vou comprar um livro para mim ler. Então, tem até uma brincadeira quando os professores de português estão ensinando, né? E fala assim, ó, para mim ler, para mim é índio, né? Quem fala para mim e conjuga um verbo no depois é índio falando. Mim é índio, né? Então, tem essa brincadeira, né, com alguns professores para trazer essa ideia. Então, quando você estiver falando e você vai usar o mim, mas depois do mim você vai ter que colocar um verbo, para mim andar. Não, tá errado, não é para mim andar, era para eu andar, certo? Você tem que usar o eu, e se você vai ter algum verbo após aquilo, você tem que colocar a palavra eu, né? Não pode colocar mim. Mim somente, exclusivamente no final de frases. Eu adorei este quadro. Vou levar para mim. Pronto, está corretíssimo. Agora, a mesma frase. Adorei este quadro. Vou levar para mim e colocar na sala. Não, não está correto. O correto seria: eu amei este quadro. Vou levar para eu colocar na sala da minha casa. Aí estaria feito, teria sido dito da forma correta, né? Ou escrito, se você estiver escrevendo. Então, se você for usar o mim somente, exclusivamente no final mesmo de uma frase, bote um ponto final ali, para não correr risco de você colocar o pronome no lugar errado, certo? Então, tem alguns pronomes de tratamento, né? Então, quando a gente quer se referir a algumas pessoas, a gente usa os pronomes de tratamento, o senhor, a senhora, o meritíssimo, a meritíssima, o excelentíssimo, a excelentíssima, o reverendíssimo, a reverendíssima, né? Quando a gente quer se tratar, se referir a uma pessoa de autoridade religiosa, né? O reverendíssimo senhor, o pastor, fulano de tal, bispo, tal, 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 né? Então, conhecer, né? Conhecer a tabelinha aí dos pronomes de tratamento, né? Usar como e ver em que momento nós devemos utilizar, né? De que forma nós devemos falar. Tem a forma de abreviatura, né? Então, quando a gente está escrevendo, né, algum texto, e aí a gente coloca isso na forma de abreviatura, tá? Então, assim, ó, tem aí só um detalhe, eu vou até dar um zoom aqui, ó. Vocês observem que após tem aqui, ó, senhor, ponto, vírgula, e tem senhor, esse símbolozinho é porque eu acredito que o autor, quando ele escreveu, ele não se atentou que a fonte da qual ele estava escrevendo não pega as letras consideradas letras minúsculas, subescrita, né? Acho que é esse o termo, que ela fica assim, aquele tipo Ozinho, ou o A, que algumas pessoas botam na abreviação de Maria, né? Quando vai escrever Maria, e bota aquele Azinho bem miudinho assim no A, né? Depois do M, ali algumas fontes, né, de computador não reconhecem, mas aqui seria esse A, né? Onde tem esse símbolozinho aí, parece duas setazinhas, era para ser o A, tá, gente? Então, não é que a forma correta seja com esse símbolo, não. Seria com o A. Ele quis representar a forma feminina das palavras, das abreviaturas, né? E não conseguiu, tá bom? Então, só atentar esse detalhe aí, tá certo? Nós temos também os pronomes demonstrativos, que demonstram coisas, objetos, né? Temos vários tipos de pronomes, e eu peço que os irmãos leiam, tá? Eu prometo, irmãos, a gente não vai mais se delongar no assunto, já estamos encostando nas 11 da noite, né? É importante também o descanso dos irmãos. A gente ficou aí devendo aí bastante informações, né, do texto, mas, irmãos, é bem tranquilo de entender, tá? É bem fácil de compreensão para que vocês, mesmo lendo a apostila, vão entender, tá bom? O que eu pude explicar aqui até o momento foi isso. Nós iríamos também falar sobre verbos, mas é um assunto um pouco mais abrangente. Eu acho interessante os irmãos ler, né, posteriormente, e aí deixo o meu contato lá no grupo do Ceifa,
Caso algum irmão queira me mandar no privado, irmão, você falou aquela parte lá, eu não entendi bem, ou eu acho que é dessa forma. Irmãos, estou aberto, meu contato está aberto, tá? Caso algum dos irmãos desejem entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, estou à disposição, viu? Mas eu encerro por aqui, em virtude do horário. Não quero ser enfadonho e cansativo com os irmãos. E eu agradeço aí a atenção de cada um que esteve conosco nesse momento, né, nessa aula maravilhosa do curso do Ceifa, viu? E espero que os irmãos sejam abençoados por Deus com esse conteúdo. Apesar de não ter sido completo, eu lamento, né, irmãos, mas é porque também temos que respeitar o horário de descanso de cada um. E tá bem simples mesmo, mas não se preocupe, irmão, eu não entendi. O meu contato está à disposição, viu? Eu entro em contato, tiro a sua dúvida e prometo que busco corrigir se eu falei alguma coisa aqui errado, se eu cometi algum equívoco aqui também. Somos humanos, né? Estamos sujeitos a essas falhas. E eu só tenho a agradecer a cada um dos irmãos. Foi muito maravilhoso estar aqui lecionando essas duas aulas, né? Esses dias aqui de aula do Ceifa, na terça passada e hoje, segunda. E estou à disposição aí. Sempre que precisar e eu estiver disponível, viu, pastor Diogo, pastor e doutor reverendíssimo Diogo, estamos à disposição, tá bom? Agradeço a todos e passo aqui a palavra novamente ao nosso digníssimo reitor do nosso polo. Uma boa noite a todos e agradeço. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus pela vida do nosso professor Leandro, um catedrático em português, irmãos. São homens escolhidos a dedo, viu, para ministrar aulas, né, para os nossos alunos. Por isso que é muito importante as oportunidades que são nos dadas, né? Então, queremos que o aluno aproveite o máximo, né? Nosso inimigo é o tempo, os irmãos sabem disso. É apenas uma hora e meia de aula. Para você ministrar uma gramática, bem dizer, quase toda, tem que ser mesmo só Cristo mesmo. Mas muito obrigado, professor Leandro, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado aos nossos alunos, que Deus dê vitória, abra a mentalidade de cada um, que venha compreender, que venha fazer o melhor para o reino de Deus e também para si mesmo. Que Deus continue dando vitória a cada um. Muito obrigado, que Deus abençoe. Até a terceira aula nesse mês de janeiro. Que Deus continue dando vitória. A paz do Senhor para todos vocês. Fique com Deus. Uma ótima noite de sono e vitória para o nosso professor e para todos os nossos alunos. A paz do Senhor. Até segunda-feira que vem.